Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa apostila do segundo bimestre. E como tema, nós temos aí o Egito, que é um tema que particularmente eu gosto muito e que eu sei que vocês também vão gostar. Já vou dando uma dica para vocês que é importante vocês terem aí com vocês um caderno ou uma folha onde você possa anotar as perguntas conforme elas forem surgindo, né? E a sua apostila para você ir acompanhando a matéria. Eu coloquei um apanhado do que está na apostila, porém vocês vão perceber que tudo que eu estou falando tá aí nas páginas, então é só você ir grifando conforme vocês vão percebendo os lugares certinhos das minhas falas, tá? Também vou mostrar algumas imagens que tem aí na apostila de vocês e outras não. Então vão tomando cuidado com isso. Mas tudo que eu for falar tá aí na apostila, tranquilamente vocês conseguem estudar, tanto pelo vídeo como pela apostila, ok? Então vamos lá, vamos começar. Nós vamos falar agora sobre o Egito Antigo. Então aí a gente tem a página da apostila, né? O início da nossa apostila, que é onde tem os nossos temas. Então a gente tem o Mistério da Múmia Cantora, que é o módulo 3 e o módulo 4 que é a Arca do Tesouro Egípcio. Ok? Vamos lá para a página 3. Então a página 3 é essa página onde tem aí falando sobre aspectos da cultura do Antigo Egito e onde tem esse mapa, que é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nele. Ó. Esse mapa ele mostra para a gente os templos mais famosos que nós encontramos lá no Egito. Então, hoje, quem viaja para o Egito tem a oportunidade de conhecer todos esses lugares. Então a gente tem o lugar mais famoso, o mais visitado do mundo, que são as pirâmides de Gizé. Então as pirâmides, elas hoje fazem parte das maravilhas do mundo antigo, né? E elas são um dos templos mais visitados no mundo. Ao seu lado tem a Esfinge, mais para frente tem a pirâmide de Saqqara, que é uma pirâmide em forma de escada, por isso Saqqara. Temos também aí o trajeto do Rio Nilo, nós estamos vendo aí os barquinhos, né? Também temos o templo, é o templo da única rainha que se tornou faraó. É um nome um pouquinho difícil é Hatshepsut, Hatshepsut, tá? O nome. Ela foi uma rainha, diz a história que foi a menina que adotou Moisés, né? E a única rainha que se tornou faraó. Atrás a gente tem o templo de Luxor, que também é bem famoso, que tem uma entrada bem legal e também é de onde saiu alguns elementos que foram parar em outros lugares do mundo, como foi parar na França, em Roma, mais para frente eu vou falar isso para vocês. Temos também ali o templo de Medinet Abu, com as suas duas estátuas, né, na frente que são o Colosso de Menon. E também temos o templo de Abu Simbel, que é um templo muito interessante. E quando eu for mostrar para vocês, vocês vão ver que eles mudaram o templo de lugar por causa de uma inundação que teve lá, ok? Desculpa, professora, tá um pouquinho nervosa, porque não é costume, né, gravar assim, mas vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo. Então aí a gente vai também na mesma página, na parte de baixo, falar da Totme. Aí na página de vocês tem essa imagem. Quase nenhum aluno percebe, mas é uma múmia. Olha só, é a múmia brasileira, Totmea, tá? Ela tá no Museu Rosa Cruz, lá em Curitiba. E aí vocês conseguem, a minha imagem tá um pouquinho manchada, mas aí na apostila de vocês dá para ver direitinho nessa parte de baixo, ó apostila de vocês dá para ver direitinho que é o corpo de uma múmia, tá? E também a gente vai falar um pouco sobre os hieróglifos, ok? Ou hieróglifos, que são os desenhos e as escritas egípcias, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar falando sobre o Antigo Egito, o Egito Antigo, o Antigo Egito. Por que antigo, professora? Porque hoje o Egito ainda né, existe. Só que se você tiver a oportunidade de ir até lá, o Egito é um país com várias cidades e que é como qualquer uma cidade. Então tem movimento, tem pessoas, tem prédio, tem carro, tem transporte público, né? Tem aeroporto. Porém, nós vamos falar de como era o antigo antigamente, o Egito
antigamente, e não o Egito hoje, ok? Então, aquela história dos faraós, as construções das pirâmides, vai ter um vídeo que eu vou mostrar para vocês que mostra as pirâmides dentro, né? Como elas são por dentro, né? Ah, os mistérios que rondam essas construções, os vários tipos de pirâmides, porque tem a pirâmide como essa que vocês estão vendo aí, que é uma pirâmide lisa, né? Mas a gente também tem pirâmides em formato de escada, temos a pirâmide vermelha, temos as pirâmides que não foram terminadas, várias pirâmides, né, não foram terminadas, e vamos ver também qual é o significado da pirâmide, tá? Também vamos falar um pouco da esfinge, né, o que ela significa para os egípcios, o que ela significava para os egípcios, e como ela está hoje, ok? Sobre esse tema, eu trouxe para vocês um vídeo que é bem interessante, é um videozinho que eu peguei na internet e que fala um pouco sobre o Antigo Egito. Então eu quero muito que vocês assistam, nós vamos assistir juntos agora e vocês vão ver que dá para entender um pouquinho sobre o que é que nós vamos aprender. Vamos lá? 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você já deve ter ouvido falar das pirâmides do Egito, mas você sabia que elas são, na realidade, túmulos gigantes para os faraós? O interior das pirâmides está repleto de mistérios. Tem túneis, câmaras e passagens secretas. As pirâmides mais importantes são as de Quéops, Quefren e Miquerinos. E as múmias? Você sabe o que é uma múmia? Quando os faraós e os egípcios mais ricos morriam, o corpo era preparado para ser conservado o maior tempo possível. Eles o limpavam e perfumavam e o enrolavam em faixas. Depois deste processo, introduziam os corpos em luxuosos sarcófagos. Como acreditavam na vida após a morte, colocavam móveis, comidas e outros objetos junto com os corpos que podiam ser úteis para os defuntos no além-mundo. Mas, espera aí, quando e onde tudo isso aconteceu? A civilização egípcia se encontrava no lugar onde atualmente é o Egito, no noroeste do continente africano. Esta civilização começou há nada mais, nada menos 5.000 anos e durou 3.000 anos. É impressionante! O rio Nilo foi uma peça-chave no desenvolvimento do Antigo Egito. O Nilo é o segundo maior rio do mundo. Tem quase 7.000 quilômetros. Foi perto dele que a civilização egípcia se desenvolveu. Ao ser uma zona rodeada pelo deserto, a pouca terra fértil ficava perto do rio. Ah, e não se dedicavam somente à plantação, também podiam pescar. Além de ajudar na agricultura e na pesca, o rio Nilo era muito importante, pois era uma via de transporte para os barcos. Neles, eram transportadas mercadorias e pessoas por todo o império. Com certeza você também já ouviu falar dos faraós. Você sabe quem eram? Os faraós eram os reis do Antigo Egito. Eles eram considerados como deuses vivos. A Cleópatra é uma das mais famosas, já que além de rainha, ela foi diplomata, comandante naval, linguista e escritora de tratados médicos. Outro faraó muito famoso foi Tutancâmon. O túmulo dele foi encontrado quase intacto. Você sabia que ele virou faraó aos 9 anos? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você gostou? Gostaram? Bem legal, né? Então, nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Vamos falar sobre as pirâmides, vamos falar sobre as múmias, vamos falar sobre os faraós e também vamos falar sobre os deuses. Mas cada coisa no seu tempo, ok? Que esse povo, né, que viveu aqui há tanto tempo atrás, deixou pra gente de herança. Vamos ver aqui. Então, os aspectos presentes atualmente da cultura do Egito o que eles nos deixaram, tá? Então, o calendário anual de 365 dias foi uma invenção egípcia, tá? Dividido em 12 meses, também uma invenção egípcia, eles que
constituíram o calendário dessa forma. As 12 horas também foi uma invenção egípcia, lembrando que os egípcios eles tinham um desenvolvimento muito grande intelectualmente, que até hoje nós não conseguimos explicar como, né, eles tinham esse conhecimento, mas eles desenvolveram a arquitetura, a matemática, tá? Então, a escrita. Então, muitas coisas os egípcios desenvolveram e aperfeiçoaram numa época em que muitos outros povos estavam ainda vivendo de formas muito precárias, intelectualmente falando, tá? Da inteligência. Eles também desenvolveram a moda, o linho, a roupa, né? O tecido linho, que constitui as roupas, foi uma invenção egípcia. Tá? As mulheres e os homens se vestiam com linho. E também a maquiagem. Tanto o homem quanto as mulheres, eles maquiavam, né? E pintavam o corpo. Então, eles usavam os olhos bem marcados de lápis preto, que também na hora que eu estiver mostrando para vocês os faróis, vocês vão perceber isso. E as joias, tá? Com pedras preciosas e muito ouro. Também é uma criação egípcia. E que tudo isso, né? Todas essas coisas, nós utilizamos até hoje. E vieram do período do Antigo Egito, ok? E aí a gente tá conseguindo entender um pouco que um povo tão antigo, né, que viveu aqui no nosso planeta, era um povo diferente, né, diferente dos outros povos que nós estudamos. No ano passado, no começo do ano, desculpa, nós estudamos sobre os homens pré-históricos, né? E nós vimos como era precário, como era diferente, né? Uma situação para outra. Então, o povo egípcio é um dos primeiros povos, né, que viveram aqui no nosso mundo e em desenvolvimento. Então, perto, por exemplo, dos outros que nós vamos ver, como os romanos e os gregos, os egípcios, eles tinham um conhecimento que até hoje nós nos perguntamos, como por exemplo as pirâmides, como elas foram construídas, né? Eles usavam andaime, mas não existia o andaime. Eles usavam que tipo de ferramenta? Como eram transportadas essas pedras? Porque os estudiosos já sabem que aí nesse local não tinham pedras desse tamanho. Então, como essas pedras foram colocadas para a formação das pirâmides? Isso é um mistério que muitas pessoas estudam para tentar desvendar como isso foi realizado. E nós podemos dizer que o conhecimento deles era muito grande. E no geral, né, como nós percebemos no vídeo anterior. Então, a gente viu que o calendário, a roupa, a joia, a maquiagem e muitas outras coisas, como o papel, que vem do papiro, que também é uma das coisas que nós vamos estudar. Então, é um conhecimento que está escrito nos hieróglifos e que ainda não foi descoberto. E que provavelmente no futuro a gente consiga entender, mas que hoje ainda é um mistério, tá? Então, vamos lá falar das múmias, que é uma outra coisa do Egito que também nos chama muito atenção e que é muito interessante. E uma das coisas é como, né? Como acontecia esse processo de mumificação, de transformar um cadáver, né, um corpo, em uma múmia. Então eu gravei um videozinho para vocês explicando esse processo. Vamos dar uma olhada? Agora ele vai mostrar um processo de mumificação. Não é o processo, não é o processo mais comum que era utilizado na grande maioria das múmias. Esse foi um caso específico. Então, tem algumas partes que são um pouquinho diferentes. Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, tá? Então, a mumificação foi desenvolvida pelos ancestrais egípcios, eles que realizavam esse processo, tá? Para preservar o corpo para a vida após a morte. Normalmente, todos os órgãos eram removidos e só deixado o coração. Nesse caso, o coração é retirado e permanece o pulmão para ficar como fazendo parte da múmia. Os braços são colocados em cima do corpo e uma camada muito grossa de sal é deixada em cima dela por 40 dias para tirar toda a umidade.
Depois essa camada é retirada e óleos vegetais perfumados e resinas eram colocados para emborrachar o corpo. Grossa camada de resina era aplicada por cima para colar as faixas de linho que iam embalar o corpo. A múmia era colocada sobre uma prancha de madeira e mais faixas e resinas eram aplicadas ao corpo. Uma bolsa misteriosa, provavelmente com sentido religioso, era colocada no peito, juntamente com o ibis, uma ave simbólica e esguia era colocada no abdômen. Então aí a gente vê o esqueleto de uma ave também mumificada, também embalsamada, e ela era colocada em cima do abdômen do morto. Nesse caso, era um caso um pouquinho diferente das outras múmias, porque todas as múmias que recebiam a ave ibis em cima do abdômen, ela era usada para servir de oferenda aos deuses. Por isso essa mumificação é um pouco diferente. Depois era colocado novamente resina e linho para enrolar o corpo. E uma longa faixa de linho era colocada para dar o acabamento. Um painel com a foto do morto era anexado e um pano de linho era colocado em toda a volta da múmia. O pano era pintado de vermelho e esse tom de vermelho era um pigmento importado e raro, tá? E poucas múmias apresentavam essa pintura. Depois era realizado símbolos de proteção egípcios, realizado com tinta colorida e tinta de ouro no todo o decorrer do corpo. E desenhado os pés, e aos seus pés era escrito o nome do morto, tá? E graças a essa mumificação, hoje a gente consegue ir em museus, como o Museu Rosa Cruz aqui no Brasil, ou os principais museus que nós encontramos múmias, como o Museu do Vaticano, o Museu de Milão, né, Castelos de Milão, também nós podemos encontrar múmias, e dentro do Museu do Louvre, que é o segundo maior acervo de museu, claro, além do Cairo, lá no Egito, onde também tem uma coleção muito grande de múmias. Então, esse é o processo de mumificação que nós conseguimos, que eu consegui mostrar para vocês, para a gente poder ter uma ideia maior de como isso era realizado. Os órgãos que estavam dentro, né, do corpo, no momento que eles são retirados, eles são colocados em potes. Eu vou deixar algumas fotos para vocês verem. E esses potes eram colocados junto com o corpo ao lado ou dentro do sarcófago. Bom, legal, né? Então, a mumificação, ela acontecia como uma forma religiosa. Era um jeito de preservar o corpo do faraó e daquelas pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo, que tinham um poder maior dentro do Egito, como as esposas do faraó, os filhos do faraó e aqueles que ele colocava ao seu redor, para garantir que esse corpo ficasse pronto para receber o espírito do faraó, porque eles acreditavam que o faraó ia morrer e ele ia ser enterrado ali, colocado ali dentro das pirâmides, que é um túmulo, tá? E que ele iria, o espírito dele sairia, né, pela ponta da pirâmide, que depois ele retornaria pelo mesmo lugar e voltaria para o corpo. Então, por isso que o corpo era preservado, tá? Por isso que hoje, muitos mil anos depois, nós conseguimos ir ao museu e ver uma múmia, ver o corpo, né, do faraó. Claro, não como ele era, mas preservado depois de tanto tempo. Ok? Vamos ver agora alguns exemplos. Ó. Então aí nós temos alguns exemplos. Essas fotos eu tirei para vocês lá no Museu do Vaticano, em Roma. São algumas múmias que estão lá, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Opa, deu uma travadinha aí. Agora ele voltando, deu uma travadinha, foi. Agora foi.
Então vamos lá. Ó, esses são os potes onde os órgãos que são retirados de dentro do corpo antes da mumificação, eles são colocados, então eram dentro desses potes. Esses símbolos são, né, esses animais são deuses, são símbolos de deuses, tá? Então cada órgão era colocado em um tipo de pote. Aí a gente tem também. Ai, gente, desculpa, tá dando problema aqui no meu aparelho, mas vamos lá que vai dar certo. Nós temos aí também a múmia, então, daquele jeitinho que estava lá no vídeo, as mãos em cima do corpo. Então, aí vocês conseguem ver claramente o linho. Então, o linho colocado no corpo. Então, olha como foi muito bem preservado, né? Tantos anos, 4.000 anos atrás, e a gente consegue ver os dedos, o pé, as mãos, o linho em volta do corpo. Então, o produto que eles colocavam, né? Aqueles produtos, as resinas que eles colocavam, junto com outros elementos, ele fez essa preservação, tá? A gente também tem aqui os amuletos, então aí são escaravelos, que era parecido assim com um animalzinho, um inseto, um besouro, né, um inseto. Ele é mais ou menos esse símbolo. Ele era colocado em cima do peito, né, da múmia, como uma proteção, tanto para afastar os ladrões, como também para afastar né, o mal daquela múmia, tá? E aqui tem o sarcófago, então a gente consegue ver ali a grade, né, uma rede de proteção, que era o que eles colocavam em cima junto com os escaravelos. Então ali tem os amuletos, os potes e a tampa do sarcófago, tá? Então o sarcófago, na verdade, ele era como se fosse o caixão de hoje. Porém, o sarcófago ele tinha várias partes. Então, tinha a primeira parte, a segunda e a terceira com esse formato do rosto do faraó, tá? E as múmias, né, com esse processo de mumificação, elas ficam dessa forma. Eu sei que pode dar um pouco de medo, principalmente porque nós sabemos, né, que são pessoas, mas faz parte da história. Então acho que vale muito a pena, né, a gente conhecer. Então essas são algumas múmias. Essa não é uma foto que eu que tirei, tá? Mas eu peguei na internet para vocês terem uma ideia de como fica a múmia, tá? Então a múmia fica dessa forma, ok? Então, é isso nosso vídeo de hoje, tá? Sobre o Antigo Egito, sobre as múmias, e eu vou deixar para vocês aí uma atividade. Então, anota direitinho, tá? Então, a nossa atividade vai ser o quê? Você vai desenhar um sarcófago egípcio e vai desenhar uma múmia. Só que o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue 2 folhas. Pode ser uma folha sulfite, pode ser outra folha que você tem aí. Eu quero que você desenhe um sarcófago, então a tampa de um sarcófago. Não precisa se apegar aos detalhes muito difíceis, faz um sarcófago mais simples, tá? Então, pode pesquisar na internet, pode olhar aqui mesmo nos vídeos que eu coloquei, tá? Nas imagens. Então, você vai desenhar um sarcófago e numa outra folha, em outra folha, tá? Você vai desenhar a múmia. Tenta fazer do mesmo tamanho, múmia e sarcófago, porque eu vou postar um vídeo mostrando o que você pode fazer com esses dois. Você vai colocar um em cima do outro e vai fazer com que esse sarcófago abra. Fica bem interessante. Eu vou colocar esse vídeo um pouquinho mais para frente para você unir os dois. Vai ser uma segunda fase da atividade. Primeira fase da atividade é essa. Pega 2 folhas, desenha um sarcófago, pinta bem bonitinho, porque os egípcios usavam cores, né? E desenha também uma múmia. E depois no outro vídeo eu vou mostrar para vocês como juntar e fazer um sarcófago bem legal, tá? Primeiramente, vamos realizar essa primeira atividade, tá? Depois que você realizar essa atividade, você vai vir aqui no Classroom, onde vai estar escrito atividade número 1, e você vai postar as suas fotos para eu poder te dar nota, tá bom? Desculpa, gente, assim, alguns erros, um pouco de nervoso, mas a gente vai acostumar. Nós vamos juntos aí conseguir passar por tudo isso e juntos, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.